1 Coríntios 9, versículo 19, vamos ler uns versículos aqui. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem leis, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos da verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha, de alguma maneira, a ficar reprovado. Pensando nesse texto, Paulo fez de tudo para fazer o trabalho para Deus. Parte desse princípio, fazer de tudo para fazer alguma coisa para Deus. Nós trabalhamos com uma igreja missionária e trabalhamos com uma igreja missional. Uma igreja missionária traz a ideia forte de nós alcançarmos pessoas. É o que a igreja faz por missões e o resultado que ela alcança no campo missionário. Trabalho missionário e o resultado que faz, as conquistas, quem alcança, quem ganha, quem salva, quem consegue através das missões. É o que se faz mais lá, no trabalho lá. Uma igreja missional ou uma vida missional é o resultado de uma vida interna da igreja, do trabalho da igreja dentro do seu perímetro urbano e o impacto que ela causa no contexto social onde a gente convive. Então, fica bem dividido a vida missionária, a igreja que faz missões e alcança vidas lá. É o que nós estamos fazendo. E não devemos parar nunca, vamos fazer isso. Mas nós precisamos trabalhar também internamente uma vida missional, que é a diluição da nossa vida como cristãos para Deus. Um envolvimento da nossa vida como cristãos, como igreja, para Deus. Essa é uma vida missional. Eu entender a minha missão. Paulo diluiu a sua vida, diluiu o seu ministério em pregações, em evangelização, em obras de missões, em discipulado, em escrever epístolas, em instruir igrejas, e ele teve uma vida missional, diluída no trabalho do seu mestre. O Senhor Jesus e Paulo são dois exemplos que podemos citar aqui, bíblico. O Senhor Jesus diluiu a sua vida em obra de Deus, em fazer a obra de Deus, vida missional. Nós poderíamos pensar aqui nos nossos pais da fé, nos nossos primórdios da igreja, na nossa galeria de guerreiros que passaram por aqui no Brasil e na nossa cidade. Pessoas que dedicaram toda a sua vida, o seu tempo e tudo que tinha, os seus recursos, para ver a obra de Deus crescer, para ver o trabalho de Deus prosperar. É nós adquirir mais fé, é nós adquirirmos mais humildade,
é nós adquirirmos mais quebrantamento, mais submissão a Deus e levar a nossa vida para um ponto de ser uma vida missional. Onde eu estiver, eu ser uma bênção. Paulo fez de tudo, não estragou sua fé, mas entendeu a sua missão e entendeu qual seria a forma que devia agir para evangelizar as pessoas que lhe rodeavam, judeus, gregos, os que estavam debaixo da lei, os que estavam sem leis. Ele dava um jeito para passar o evangelho de uma forma que entrasse na vida das pessoas. Ele teve uma vida missional. A forma com que ele passou a ideia pegou as pessoas, alcançou as pessoas. Nós precisamos contextualizar a Bíblia, a nossa vida, o nosso jeito, para poder alcançar as pessoas na área especialmente da evangelização. Esse ano será o ano de uma grande evangelização. Já fizemos bastante coisa, mas temos muita coisa para fazer. Mas primeiro a minha vida tem que ser uma vida de quebrantamento, uma vida de humildade, uma vida de fé e uma vida de amor. Eu preciso me comover com os problemas das pessoas. Eu preciso ter pena do sofredor. Eu preciso sentir o terror do inferno que a pessoa que está sendo condenada e que não conhece Jesus está sentindo, para que eu leve Deus para essa vida. Quando eu olhei esse texto do apóstolo São Paulo, eu cheguei numa conclusão que ele fez de tudo. Chegou um ponto que ele disse: fiz de tudo para ver se conseguia ganhar alguém. Então, vida missional é uma vida de influência. Me torno um missionário local, um missionário do dia a dia, para influenciar pessoas no meu trabalho. Trabalhar, mas os meus colegas serem influenciados por mim. Eu estudar na escola, na faculdade, e eu influenciar as pessoas que convivem comigo a servirem a Jesus. Eu levo Jesus para as pessoas e eu trago as pessoas para a igreja, trago as pessoas para Jesus também, para adorar a Deus comigo. Eu levo uma vida de influência no bairro também, na rua onde eu moro. Uma vida missional é alcançar um amigo, o meu vizinho, é alcançar o meu parente, é alcançar o meu amigo, é alcançar alguém. É uma vida envolvida na missão local. Vida missional é uma vida comprometida com Deus e com a sua obra. Uma vida com devoção, uma vida que ora, uma vida que jejua, uma vida que ama a Bíblia Sagrada, uma vida que ama a palavra de Deus, porque é uma vida comprometida com Deus, mas é uma vida também comprometida com a palavra de Deus, na pregação do Evangelho. Eu preciso pregar esse Evangelho, eu preciso falar desse Evangelho, eu não posso ficar só para mim. Só assim que essa igreja, se transformando em uma igreja missional, ela fará missões fora e fará missões dentro da cidade também. Através de alguma coisa, nós vamos fazer esta obra missionária. Vida missional é uma vida cristã com propósito. Há pessoas muito fracas na fé, que por qualquer coisa já estão fracassando, porque não tem um propósito. Uma vida missional é uma vida que tem propósitos firmes, não se abala. A luta vem, a crise vem, os problemas vêm, mas uma pessoa que tem propósito com Deus, com a sua palavra, com a sua igreja, com a sua obra, é uma pessoa firme que não se abala. Vida missional é o envolvimento de todos os membros da igreja e os congregados com a obra de Deus.
todos nós responsáveis pela evangelização, todos nós responsáveis pelo discipulado, todos nós responsáveis pelo novo convertido, todos nós, é o envolvimento da igreja, é uma diluição da vida em trabalho para Deus, é um alinhamento dos departamentos na ideia de Deus, é o alinhamento dos membros da igreja na ideia de Deus. Qual é a ideia que Deus tem? Logo tem texto que nós podemos citar aqui. Deus quer que nós evangelize. Toda a igreja é responsável por isso. Deus quer que nós ensine o novo convertido. Toda a igreja é responsável por isso. Então, vida missional do cristão é um alinhamento da vida dele com o propósito de Deus, é uma submissão do cristão com o projeto de Deus para ajudar a fazer a obra de Deus. Vida missional é todos os membros da igreja entender que cada um tem uma missão. Eu tenho uma missão e o irmão tem uma missão. Mas eu sou membro da igreja, não tenho cargos na igreja. Mas você tem uma missão na igreja. Você é muito importante na igreja. O irmão, a irmã é servo de Deus. Somos família de Deus. E como filhos de Deus, nós pregamos o evangelho também. Ninguém disse que a pregação do evangelho só está nas mãos da liderança, só está nas mãos do pastoreio, dos pregadores. Não. A pregação do evangelho está nas mãos de toda a igreja. O irmão pode não pregar para a multidão, mas pode pregar para uma pessoa. Por incrível que pareça, eu vi um irmão tirar muitas fotos de batismo numa igreja onde eu pastoreei, e ele nunca pregou no púlpito da igreja, mas ele era um influenciador. Ele levava o evangelho para a pessoa, ele arrumava um jeito de falar de Jesus para essa pessoa, para trazê-los para a igreja. Obra missional na minha vida é o trabalho constante que eu faço para Deus. Não é só um dia, é o ano inteiro. É ser igreja a semana inteira, não só no domingo, mas a semana inteira. É a minha vida envolvida com Deus todos os dias. Nós, os homens que usamos mais a palavra para pregar, eu não posso orar e jejuar só o dia que eu for convidado para pregar fora. Só o dia que eu tiver um compromisso longe, vou orar, vou jejuar. Não. Esse deve ser o meu estilo de vida. Esse deve ser o meu comportamento como cristão. Ter uma vida com o Senhor, uma constância diante de Deus. Quando o Senhor Jesus conversava com os discípulos ficaram um pouquinho longe, 1 hora, e dormiram. Jesus voltou lá e disse: não podeis velar comigo nem 1 hora? Vocês não conseguem orar nem 1 hora? Daí, quando nós olhamos para esse texto e ficamos avaliando a nossa vida, não podeis velar comigo nem 1 hora, seria o mínimo que os discípulos poderiam estarem ajoelhados, orando com Jesus 1 hora. Daí a gente faz uma pergunta para a gente: quanto tempo eu me dedico para Deus na oração? Será que eu me dedico 1 hora, mais ou menos? Como está a minha vida de oração? É uma vida de constância todos os dias. Vida missional é uma igreja presente em todos os lugares. Nós temos os irmãos espalhados em todos os tipos de profissão, segmentos sociais da nossa cidade, nas empresas, no comércio, na educação, na política, no direito, na saúde, em todas as áreas, na construção civil, em todas as áreas tem um cristão. Ali está um missionário, ali está um pregador, ali está um evangelizador, ali está alguém que está representando Deus, porque esta vida é o sal da terra. Daí entra em capítulo 5, versículo 13 ao 18 de Mateus, Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, dando a entender que todos nós temos esse compromisso
de levar Jesus. Onde estiver, falar de Jesus. No ponto do ônibus, em algum lugar. Há poucos dias tivemos uma reunião, e eu era um dos instrutores do grupo, de líderes. E eu disse: alguém faz alguma coisa. E alguém saiu, e dentro de poucos minutos já tinha distribuído folhetos para alguém no estacionamento, tinha distribuído folhetos para mais alguém, tinha falado de Jesus no balcão de uma loja ali perto, e tinha já feito um trabalho. Essa é a demonstração de uma vida envolvida com a obra de Deus. Vida missional é levar Cristo para as pessoas, mas não esquecer de trazer as pessoas para Cristo e trazer para a igreja, que é o corpo de Cristo, onde a pessoa vai se socializar e vai se envolver nos trabalhos da igreja. Cada irmão estar interessado no outro irmão é uma vida missional. Será que eu estou interessado com meu irmão? É uma palavra bem consciente, logo nós vamos orar. Será que eu estou preocupado com o irmão? Será que eu, olhando para o irmão que está doente, está triste, eu me preocupo com ele? Eu estou interessado nele? Ou não? Nós estamos trabalhando essa área da comunhão, estamos trabalhando esta área da receptividade, do acolhimento. Agora estamos trabalhando jovem, que o adolescente sai do grupo de adolescentes, vai para o grupo de jovens, e às vezes não cria um clima no meio, porque os jovens são mais maduros, um grupo, então tem um líder no meio para fazer essa ligação, para colocar ele, porque um está olhando para o outro, e está amando o seu irmão, está interessado no seu irmão. Igreja missional é ser uma igreja não só dos compromissos, mas uma igreja como luz, que todos os dias tem um propósito com Deus. Quando eu estava olhando para o texto, eu lembrei-me que ser missional é fazer a diferença na sociedade em todos os aspectos. Nós precisamos cristãos em todas as áreas, para fazer a diferença na sociedade. Como é bom ter um cristão lá onde você tem um problema para resolver, um irmão, que você já se dirige a ele, já conversa com ele, já te encaminha. Isso é importante. Essa é uma vida de igreja, é o que nós queremos trabalhar esse ano, que cada crente faça a sua parte, que cada irmão seja um missionário local, cada irmão seja um evangelista local, e que use bem o que está nas suas mãos. Ter uma vida envolvida com Deus, com a missão local, também é usar a mídia com sabedoria, fazer um propósito com Deus. Como eu vou usar esse ano o meu WhatsApp? Como vou usar esse ano meu Facebook, meu Instagram? As minhas ferramentas que eu uso, o que eu vou divulgar, o que eu vou colocar, o que eu vou ver, o que eu vou assistir. Vou usar mais maturidade, vou usar mais seriedade, vou selecionar mais, vou usar para o bem, para levar uma palavra, levar o evangelho. Nós poderíamos bombardear a cidade na evangelização através da mídia. Nossas mídias sociais têm sido uma bênção de Deus. Nossos cultos são milhares de pessoas que participam dos cultos através da internet. Nesse exato momento, nós temos uma multidão de gente que nós não estamos vendo aqui, mas estão lá na sua tela, participando, recebendo a palavra, recebendo a oração e adorando a Deus conosco. São pessoas que estão usando a mídia. Vamos usar a mídia para o lado bom, vamos nos disciplinar, vamos vigiar. Isso é uma vida missional. Tomar cuidado para não se contaminar com essas coisas. Nós vivemos no meio urbano, onde o individualismo é muito grande, onde a competição é muito grande também, e mais coisas, consumismo, secularismo. E para nós alcançar essas vidas, esses grupos diferentes, nós precisamos ter estratégia diferente. Nós precisamos reativar o nosso grupo dos motociclistas cristãos. Nós temos aqui já um grupo, para nós
chegar até os irmãos que também trabalham com isso, que têm mais envolvimento com isso. O marceneiro, o construtor, o pedreiro, o carpinteiro, o eletricista, o vigilante, o professor, o advogado, o juiz, todos os crentes, o médico, todos que são envolvidos, da música, qualquer segmento, até aquela irmã que trabalha lá na casa de alguém. Quando ela chega naquela casa, a bênção de Deus chegou, porque é uma pessoa de Deus que está chegando ali. Nós convivemos com muita gente, todos os dias, chama um Uber, tem como dar um folheto para o motorista, o caixa do supermercado, a manicure, o barbeiro. Nós convivemos com essas pessoas, e nós podemos falar uma palavra para eles, nós podemos orar por essas vidas, nós podemos pegar as suas necessidades e trazerem para a igreja, para pedir oração na igreja também, porque essa nossa vida tem que ser inspiradora. Quantas pessoas conversando contigo já sentiu paz? E diz, como é bom estar perto de você, como é bom conversar contigo, a gente sente paz, porque você tem uma vida diferente, não é uma vida atribulada, apavorante, é uma vida tranquila, porque Deus está contigo, Deus está com nós. Onde nós chegar, chegou a bênção de Deus, chegou a paz. Esse clima, por exemplo, que nós sentimos aqui, a vontade é ficar aqui no templo. Eu sou sempre o último que eu saio aqui da igreja, porque eu quero ficar aqui. Esses bancos são marcados pela oração da igreja. Deus está aqui. Aqui é um santuário. Eu quero estar aqui, eu quero vir aqui. Eu quero ser o último a sair daqui de dentro, porque aqui eu sei que Deus habita nesse ambiente, Ele é sagrado esse ambiente. Aqui ninguém quer ver ninguém mal, ninguém quer ver ninguém ferido, ninguém chorando de tristeza, ninguém tem ódio do seu irmão, ninguém tem vingança contra o seu irmão, ninguém tem inimigo, ninguém está armado, a não ser autoridades que têm que vir, porque pode ser chamado a qualquer momento, ou se proteger a si mesmo por alguma razão da sua função de trabalho, mas são pessoas disciplinadas. Num contexto geral, todos nós somos irmãos. Eu olho para o irmão, olho para a irmã, não vejo ameaça nenhuma, eu vejo ali um servo de Deus, eu vejo ali uma serva de Deus. Sabe por quê? Porque a sua vida é uma vida inspiradora, a sua vida é uma vida de cristão. Então vamos envolver nesse tema, esse ano que vem agora, todos nós, por uma vida mais missional, mais envolvida nas missões. Glória a Deus. Vida missional é buscar a definição do nosso compromisso com Deus, para ver o resultado que a nossa vida traz para a sociedade. Qual o resultado do meu trabalho para Deus? O que eu faço durante todo o ano, o que eu gerei em benefício da igreja, do reino de Deus, do governo de Deus, da salvação das almas. Eu encaminhei pessoas para a igreja, pessoas que aprendem comigo, pessoas que convivem comigo. Eles têm prazer de ir na igreja, eles têm prazer de ir no culto. Dentro da nossa casa também é um lugar especial para nós fazer missões e passar aquela ideia gostosa de um cristianismo de amor, um cristianismo de comunhão, cristianismo de consideração, de unidade. Isso é uma coisa divina, glória a Deus. Vida missional é viver exatamente para agradar a Deus. Como eu vou fazer para agradar o meu Deus? Daí eu devo fazer propósitos, eu devo assumir compromisso. Vai passando os anos, eu preciso ir ficando mais crente. Vai passando os anos, eu preciso ter mais autodisciplina, eu preciso ser mais humilde. O que fazia errado o ano passado, esse ano já não faz mais, vai melhorando. É uma vida de crescimento espiritual com Cristo, glória a Deus. Porque Deus está em missões. 2 Timóteo 2:4 diz que Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade.
Então, em primeiro lugar, Deus não quer que ninguém se perca. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, Ele quer que todos sejam salvos. Ele deu o seu Filho. Em João 14,26, Ele enviou seu Espírito Santo. Mateus 16,18, Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus quer salvar, Ele deu o seu Filho para salvar, Ele deu o Espírito Santo para convencer os homens, e Ele instituiu a sua igreja para trabalhar em benefício dos homens, para trazer o mundo para Ele, para trazer toda a humanidade para Ele, para servir a Ele e para adorá-lo. Glória a Deus. Vamos nos alinhar com Ele. Vamos arrumar um louvor. Acho que eu pedi para o pastor preparar um louvor. Vamos nos alinhar com Ele. Qual o objetivo dos departamentos da igreja? O objetivo do departamento da igreja é levar o Evangelho e trazer almas. Eu vou levar essa palavra de incentivo em todas as reuniões de liderança. Eu preciso que cada departamento tenha esse desejo. Nós seremos uma bênção e nós vamos levar Jesus para alguém. Eu vou fazer um congresso no meu bairro, mas eu preciso saber quantas pessoas amigas vão vir ouvir a palavra. Eu preciso saber quantas pessoas eu vou evangelizar para trazer para Jesus. O alinhamento do projeto de Deus para a nossa vida. Todos nós, por uma vida, por que mais missional? Porque todos nós fizemos, mas Deus quer mais. O aperto está chegando. Os homens mais experientes aqui, mais sábios, pessoas do alcance de memória mais elevado, poderiam falar aqui e dar uma aula para nós. Como está a situação do mundo, como está a situação dos países, como está a situação dos governos, falando da moral, falando da educação, falando das ideologias. Como Satanás quer bagunçar, entrando em escolas, entrando em famílias, entrando nas universidades, tentando inverter as coisas. E a igreja? Nós precisamos agir como sal da terra e como luz do mundo, cheios do Espírito Santo, para que possamos servir a Deus com uma vida mais missional. Esse ano vai crescer mais o evangelismo. Esse ano vai crescer mais o discipulado. E eu creio que mais ou menos nessas palavras eu deixei claro para os irmãos o que é ser uma vida missional. Glória a Deus.